noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos a esta casa de caridade. Por gentileza, peço que coloquem o celular no modo silencioso. Vou pedir também que durante a exposição manter-se em silêncio. Isso eu estou falando só para os adultos, não para as crianças. Criança é normal, é natural, né? E vou pedir também que durante a prece também os irmãos se mantenham totalmente conectados com a exposição que vai ser feita pela Dalva Maria Loreto, da Clara de Assis, e ela vai falar sobre a reforma íntima. Então todos relaxem bem, vamos fazer a nossa prece de início, pedindo conexão com a espiritualidade, agradecendo aos irmãos que se encontram aqui presentes, nos fortalecer na nossa fé, na nossa esperança, agradecer aos nossos mentores, a casa, os diretores dessa casa espiritual, por podermos estar aqui. Muito obrigada, Mestre Jesus, que neste momento todos aqui possam receber essa energia que nos auxilia tanto e que direcione, Senhor, a nossa exposição para um conhecimento de nós, para uma trajetória melhor e que nós possamos colocar em prática tudo o que aqui nós fomos aprender hoje. Que assim seja. Então, a nossa irmã Dalva vai nos prestigiar com o tema Reforma Íntima. Então, uma boa noite a todos, que sejamos todos bem-vindos, que possamos aproveitar esses momentos que aqui estamos, nesses tempos, nesses dias, que nos trazem tantas reflexões, que nos serenam o coração, porque nós pensamos no Natal. E pensando no Natal, já fazendo parte da nossa cultura, nós lembramos de Jesus. Essa lembrança de Jesus, às vezes, ela se dá em nossos corações de uma forma mais aprofundada. Outras vezes, nós ficamos mais na superficialidade e também nas questões do dia a dia que envolvem esses dias que nós estamos vivendo. Então, estamos aqui na noite de hoje para que possamos falar da reforma íntima. E essa sublime oportunidade que nos é dada de estarmos aqui, ela se estende não somente na matéria. Nós estamos aqui buscando não somente o alimento do corpo, nós estamos buscando o alimento espiritual. Porque o alimento do corpo, nós nos recebemos e nós nos satisfazemos, e daqui a algumas horas nós já sentimos fome de novo. O alimento espiritual que nós buscamos é o alimento que vem alimentar o espírito imortal que nós somos. Esse ser que em nós sobrevive à morte, que vai muito além da matéria que nós alimentamos, que nós cuidamos, e que às vezes nós precisamos cumprir com alguns deveres para que possamos saciar a fome do corpo. E esses deveres bem cumpridos, eles também nos levam a despertar as aptidões da alma, nos levam a despertar para que tenhamos mais fome de buscar o alimento espiritual com os questionamentos que nos são trazidos. Porque às vezes nós, em nossos locais de trabalho, ou pelas ruas da vida mesmo, nós nos encontramos com tantas diferenças, com tantas adversidades, e tendo nós assim a ideia de um Deus justo,
Aonde está a justiça de Deus diante daquilo que nós vemos no nosso meio social, dentro da nossa cultura? E por que será há tantas diferenças? E eu não digo só diferenças de classes, o pobre, o classe média, o rico. Essas não são as maiores diferenças que nos trazem as dúvidas. As diferenças que nos trazem as dúvidas são as aptidões de cada um, o comportamento de cada um dentro das escolhas do livre-arbítrio que nós temos, as doenças, as fragilidades materiais, tanto na questão financeira, como também na questão do nosso corpo, as fragilidades que os nossos corpos trazem. Umas são diferentes das outras, umas são mais sofridas, mais contundentes que a outra. Como buscar o entendimento de termos a fé e a esperança em dias melhores, diante de um Criador que nos foi colocado por Jesus como um Pai, e nós vivemos com tantas coisas que não sabemos o porquê? Então, o alimento do Espírito consiste também em nós buscarmos o porquê das coisas, para que, acima de tudo e por tudo, continuamos a acreditar, continuamos a ter a nossa fé em pilares sólidos, a nossa esperança que nos leve de uma forma mais positiva na crença de dias melhores, quando nós começamos a perceber que essas diferenças são feitas por nós. Não é Deus que nos dá um destino para um, outro destino para outro. Deus nos dá uma oportunidade na vida e dentro do nosso planejamento, que foi realizado antes de aqui nós nascermos. Neste planejamento consiste as nossas necessidades. E essas necessidades, às vezes, elas se apresentam na matéria como fragilidades de toda sorte. Mas, porém, nós estamos aprendendo, nós estamos evoluindo. E para que possamos contrastar diante disso que nós estamos falando, tem uma pequena história de um senhor chamado João. Poderia ter outro nome, mas o nome dele é João. E um dia o João estava sentado numa praça, com um olhar perdido nos horizontes da vida, sem muitos objetivos, com o corpo ali descansando, não sabia nem do que, estava cansado, mas estava ali, sentado. Daqui a pouco começou a passar na frente dos seus olhos uma aranha. Uma aranha daquela que faz uma teinha e fica se pendurando. E aquela aranha ali, a primeira vontade dele foi de dar um tapa naquela aranha, descer ela para o chão e esmagar. Estava perturbando, ele não tinha muito o que olhar, não tinha muito assim, muitas reflexões dentro daquilo que ele estava vendo, porque aquele dia ele estava um pouco atucanado da vida e não queria pensar. E aquela aranha ali, naquele vai e vem, o que ele fez? Ele pegou e resolveu sair daquele lugar ali, sentou mais adiante e a aranha ele não viu mais, não sabe o que fez. Um dia, o João morreu, desencarnou, né? Partiu dessa para outra. E chegou lá, ele foi para um lugar assim bastante difícil, aonde tinha muitas pessoas com os olhares perdidos também. As pessoas têm muitos horizontes para contemplar de forma mais reflexiva. Não achavam bonito o sol, mas também não tinha sol para achar bonito. E ele estava ali com aquelas dezenas de pessoas como ele, do lugar onde ele foi. Mas de vez em quando passava um anjo por ali. E esse anjo perguntava para aqueles que ali estavam: vocês não têm vontade de sair daqui? Tem os horizontes amplos, lindos, aonde o sol vai nascendo, o sol se põe, a lua aparece, a lua fica no apino, depois a lua também vai, e passam pássaros,
vez o anjo foi de novo, fez as mesmas perguntas, e ele chegou perto do João, tocou no ombro dele, ficou em volta dele e perguntou: João, tu queres sair daqui? E o João disse: querer eu queria, mas como eu faço para sair daqui? Ah, João, pensa numa coisa boa que tu fez na vida, algo que tu auxiliou, alguma coisa boa. Ele disse: tem uma coisa boa na minha vida, assim, que eu estou lembrando agora, mas ela não é nada assim exuberante para que eu possa falar e fazer a diferença na minha vida. Aí o anjo disse: não, João, se tu tem, tu fala, vamos lá, sabe, quem sabe posso te ajudar. Aí ele disse: uma vez eu estava numa praça sentado, tinha muitas coisas bonitas, tinha pássaros cantando, mas eu não estava muito afim de ouvir os pássaros. Mas os pássaros estavam cantando, eu estava ali, eu ouvia os pássaros, mas eu não dava atenção para eles. Eu percebia que eles pulavam de um lado para o outro, porque fazia barulho nos galhos, mas eu também não parei para ver que tipo de pássaro era. Para mim estava bom estar sentado ali. E nisso apareceu uma aranha. E aquela aranha ficou andando de um lado para o outro no meu rosto ali. E eu tive vontade de pegar e dar um tapa nela, colocar ela no chão e pisar assim. Mas eu não fiz. Ela me perturbou mais um pouco, peguei e resolvi sair daquele lugar e sentei um pouquinho mais adiante. Aí eu disse: mas é uma atitude boa que tu fizeste. Muito bem, João. Daqui a pouco o João começa a ver toda uma movimentação em volta. Ele olha para cima, onde todos estavam olhando. Vinha um fio dourado se aproximando dele. Se aproximou dele, passou dele, e o anjo disse: João, te segura nesse fio, que tu vai conseguir sair desse poço. Aí o João pegou e segurou no fio. E foi subindo, ele vendo a algazarra lá embaixo, foi indo. Daqui a pouco ele viu que ele meio que começou a emperrar, e aquele fio começou a dar uns puxões, e ele ficou com medo de cair. Ele ficou com medo de cair, e ele pegou e disse: vocês todos que estão aí embaixo me atrapalhando, soltem a corda. Soltem agora, senão eu vou balançar aqui em cima e vou derrubar todos. E quando João se percebeu, ele estava lá embaixo novamente com os demais. Não conseguiu dar fim na sua subida. Por quê? Porque ali ele colocou o egoísmo. Eu quero me safar. Os outros que se danem. Eu estou recebendo ajuda porque eu não matei a aranha. Eu deixei ela viva e eu troquei de lugar. Por que eles não fizeram a mesma coisa? Para ter uma teia também para subir. Se essa teia é só minha, quem vai subir por ela vai ser só eu. Eles que vão usar a teia deles. Então o egoísmo, segundo o Evangelho, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 11, item 11, ele nos diz que o orgulho, o egoísmo é filho direto do orgulho. É o primeiro filho, é o primogênito do orgulho, é o egoísmo. Então, para nós começarmos a nos reformar intimamente, nós precisamos começar a nos conhecer melhor. E nos conhecer melhor, nós precisamos estabelecer algum valor àquilo que nos rodeia. Estabelecer um valor à natureza, estabelecer um valor, um agradecimento, uma gratidão por contemplar um horizonte, estando ele com ameaças de temporais, estando ele com um belo pôr do sol, estando ele com cerração,
com chuva, seja lá o que for, nós começarmos a ver a beleza daquilo que Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, coloca ao nosso redor. É uma forma de nós começarmos a nos conectar com o Criador, através daquilo que nos rodeia, para que depois nós possamos começar a enxergar o nosso próximo como filho de Deus também, nosso irmão diante da paternidade divina, e que também quer ser feliz, e que muitas vezes ainda não sabe como ser feliz, como ter sentimento de gratidão, como exalar misericórdia consigo mesmo, para que depois possa alcançar o próximo. A reforma, quando nós vamos fazer em nossa casa, ou um puxadinho que a gente vai fazer, seja lá o que for, a gente vai fazer uma reforma, a gente não destrói tudo. A reforma já diz: eu vou reformar a estrutura que eu tenho. Para quê? Por que nós começamos a nos incomodar com a nossa casa e planejamos reformá-la? Porque no momento nós vamos percebendo que ela tem uma estrutura que, se nós dessemos uma ajeitada, essa estrutura poderia ficar mais aconchegante, dar mais satisfação para a nossa família, para nós mesmos, atender às nossas necessidades do momento, que antigamente ou anteriormente nós não havíamos percebido, não tínhamos nos dado conta, e que naquele momento era o melhor, mas que agora, passado algum tempo, nós precisamos reorganizar o espaço. A reforma íntima, ela não é diferente disso. Antigamente, ou um tempo atrás, nós olharmos para o nosso próximo, seja lá em que situação for, ou tivesse o que estivesse vivendo na sua vida, nós não tínhamos sentimentos de compaixão, sentimentos de piedade, para que pudéssemos ali ter, junto a esse sentimento, já uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo, uma palavra de entendimento, uma mão no ombro, ou uma mão na mão mesmo, para que ele não se sentisse sozinho, para que ele não se sentisse desprotegido, para que ele tivesse saciado a sua fome, para que ele tivesse consolo para as alturas que o seu espírito naquele momento pudesse estar sentindo, diante de alguma fragilidade na família, ou no seu próprio corpo, ou consigo mesmo. Mas à medida que o tempo vai passando, determinadas coisas que antes nós não víamos e não sentíamos, começam a nos incomodar. Começa a nos tirar o sossego. O que eu poderia fazer? Como eu poderia atuar? Como eu coloco a minha mão de obra, que já quer trabalhar também para a caridade, para contemplar a necessidade do próximo, que amanhã ou depois pode ser a minha também, ou já foi a minha, e por isso que eu sei o quanto é ruim, o quanto dói, o quanto determinadas situações nos tornam vulneráveis na vida. Então a reforma íntima é nós atendermos o chamado do
os nossos corações, para que venhamos a dar mais paz e tranquilidade ao nosso próprio espírito. Porque às vezes nós temos tudo o que é necessário para uma vida digna. Nós temos uma família, com as dificuldades que todas as famílias têm, mas nós temos. Nós temos um teto, nós temos o alimento para o dia e para o dia seguinte também. Nós temos às vezes um emprego, ou estamos fazendo um bico, mas bico sempre tem. E nós não somos felizes, não somos satisfeitos, não somos repletos com isso. Não que nós precisamos nos acomodar, não é essa a situação. Eu não estou falando de busca incessante dentro de um progresso que nos cabe fazer. Um progresso intelectual, um progresso moral, um progresso material. Que nós precisamos dar conta aqui na Terra. Mas tem coisas que são internas. E que às vezes nós buscamos no medicamento o alívio para os nossos males, para as nossas ansiedades. Porque às vezes nós temos compulsão e o alimento, a água, seja lá o que for, comprar coisas, satisfaz por um tempo. Mas às vezes nós temos uma compulsão por paz. E por mais que nós busquemos, essa paz não aterriza em nossos corações e em nossos sentimentos. E aí chega uma hora que nós precisamos nos reformar intimamente. Começar a fazer coisas que nós não fazíamos. Começar a ver coisas que antes nós, se víamos, não queríamos ver. Passávamos longe, deixávamos de lado. E nós somos filhos de Deus, nos encaminhando para Deus, junto com uma multidão de filhos de Deus, dentro de muitas adversidades. Então eu trouxe um poema aqui do livro Poetas Redivivos, psicografia de Chico Xavier, por espíritos diversos. E essa mensagem é de Casimiro Cunha, que ele nos fala, aqui no item 56, sobre as regras da paz. E ele nos diz assim: se queres felicidade, apoio, harmonia e luz, atende às indicações de nosso Senhor Jesus. Começa o dia pensando no que o dever determina e roga em prece o roteiro, ergue-te cedo e se falas, fala a palavra do bem, auxilia a quem te ouça. Não penses mal de ninguém. Se existe algum desarranjo em teu distrito de ação, conserta sem reclamar. Não te lamentes em vão. Trabalha quanto puderes, que o trabalho é vida em suma. O tempo igual para todos. Não para de forma alguma. Se alguém te ofende, perdoa. Quem de nós não pode errar? Não há quem colha perdão se não souber perdoar. Se não sabe perdoar, trilhando a estrada sombria, de prova, rixa e pesar, acende a luz da concórdia e ajuda sem perguntar. Problemas, dificuldades, aprendamos dia a dia que a bondade tudo entende. Quem serve não se transvia.
onde a palavra se espalha e a vida se ilude ou cansa, sem caridade, consolo, serenidade, esperança. E chegando cada noite, por sobre os caminhos teus, dormirás tranquilamente na bênção do amor de Deus. Então, aqui neste poema, são retratados as formas como nós precisamos nos considerar para que possamos atender aos imperativos da paz, que às vezes faltam na morada de nossos corações. A paz, ela vem da tarefa cumprida. Quando nós temos consciência de que a vida nos pede, na medida certa, aquilo que nós precisamos fazer. Porque já diz no Evangelho que o fardo não é mais pesado do que a gente possa carregar. Então, o fardo que nós carregamos é o fardo consoante as nossas forças. Se nos falta forças, é porque nós não estamos buscando o alimento adequado. E às vezes, esse alimento, ele vem através de uma prece. Ele vem da nossa conexão com o Criador. Porque nós não somos filhos de Deus largados a esse neste planeta de provas e expiações. Como nas zonas de sofrimento, os anjos constantemente nos convidam a alçar a luz, aqui na terra também. Irmãos nossos constantemente nos convidam a auxiliar para que façamos luz. Porque quando nós auxiliamos alguém, seja no quesito que for, é luz para nós. E às vezes a gente ouve pessoas assim desavisadas do objetivo da vida, que dizem: eu não vou ajudar porque não merece. Olha o que a pessoa faz. Mas por acaso não estamos nós aqui na Terra em diversos graus de evolução? Buscamos nós lá no Livro dos Espíritos, na escala espírita, que nós vamos ver quantas classes de espíritos há, desde os mais conscientes e mais responsáveis, claro que desses poucos encarnados aqui na Terra, desde espíritos mais rústicos, espíritos ainda mais com uma evolução menor. E como é que nós vamos sustentar a nossa teia se nós não olharmos, ou não orarmos, ou não agirmos, seja da maneira que for, em prol daqueles que ainda não têm as aptidões e as habilidades que nós temos, ou que nós pensamos ter, se não está a serviço do amor de que valem as nossas aptidões. As nossas aptidões, se elas não estão sendo colocadas de forma que nós venhamos a ter com elas um retorno positivo de apaziguamento dentro daquilo que nós fizermos, a alegria de servir um copo d'água, a alegria de servir um prato de arroz com feijão, a alegria de dizer para uma pessoa que está com o pensamento aflito, acudir-a dizendo: calma, tenha paciência, isso aí vai passar. Como veio, vai. E deixar ou despertar naquela pessoa uma esperança de que é verdade, já está passando mesmo. E dessa forma nós vamos criar os pilares mais fortes para nos conectarmos com o Pai, para que a nossa teia possa sustentar a nós e a todos aqueles que dela precisarem se servir, para saírem do lodaçal das dores, das aflições, da indignação, da
que nos dias de hoje nós estamos vivendo. Então, reformarmos-nos intimamente é fazer com que a misericórdia divina se expanda além dos horizontes do nosso entendimento, além dos horizontes do nosso lar, através da prece, aquela prece que apazigua, aquela prece que acalma e acalenta primeiramente o nosso coração e que depois sai mundo afora, dissipando pensamentos perturbadores, que às vezes nos momentos de fragilidade nós viemos a nos sintonizar e fazer com que as nossas dores sejam muito mais contundentes, fazer de que os nossos dias sejam mais pesados. E isso tudo é um aprendizado. Nós, agora, nessa época, nós reformamos o nosso pátio, nós limpamos, nós organizamos, nós enfeitamos, nós deixamos a nossa casa, seja ela do jeito que for, como for, mais acolhedora, mais aconchegante. E os nossos corações? Não precisamos todos nós, todos os dias do ano, manter esse asseio mental, manter essa paz interior, para que a nossa casa mental e o altar interior, aonde Jesus estabelece uma governança para as nossas vidas, não precisa também estar limpo do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da ambição, para que possa ser ornados com as cores da esperança, com as bênçãos da fé, aonde a misericórdia do Todo-Poderoso se utiliza do nosso pensamento, do nosso sentimento, da nossa fala, das nossas mãos, para levar ao Filho, que ainda por si só não sabe buscar tudo isso, o alento para o seu coração, para que ele também aprenda e para que ele possa buscar por si só também, engrossar a sua teia, para que nos dias difíceis possa haver uma luz no fim do túnel e continuar a vida com mais esperança. O Natal é Natal todo dia, já dizia a música. É Natal todo dia. Porque para cada um de nós temos uma história, nós temos um momento que nós paramos e pensamos: quando é que Jesus me visitou? Quando é que eu senti Jesus de uma forma mais ampla, mais consistente em mim pela primeira vez? E não foi em momentos de alegria. Porque nos momentos de alegria e de comemoração, na maioria das vezes nós buscamos situações que nos entorpecem. E nós, se estivermos fora de casa, não atinamos nem mais qual é o rumo da casa. Às vezes não lembramos que temos esposo, temos esposa, temos filhos. Não lembramos que temos parentes. Porque nos momentos de comemoração, nós usamos ainda, na maioria das vezes, para nos entorpecer e não para ampliar a nossa consciência, aonde Deus atua sobre nós, como Jesus nos disse, que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós precisamos estabelecer essa conexão com o Criador, para que nós possamos, dessa forma, vibrar na sua harmonia. E isso nos é dado a todos. E nós precisamos buscar tudo isso dentro das pequenas reformas que nós vamos fazendo a cada dia. Então, eu já estou vendo aqui que o meu horário já está se findando. E eu escolhi uma mensagem no livro Parnaso de Além Túmulo, psicografia
psicografia também de Chico Xavier, por espíritos diversos. Os espíritos que vieram, homens, foram homens aqui na Terra, encarnados, e que deixaram um legado nunca antes visto na arte da poesia, na arte em versos. E esses espíritos vieram em 1927, 28, 30, trazer para Chico Xavier uma gama de conhecimentos em versos, mas já trazendo todo o teor espiritual, porque eram espíritos já com uma evolução para essa arte. E essa mensagem, ela é de Alta de Souza, e ela diz assim: e o Senhor vem, eis que ele chega sempre de mansinho, haja sol, faça frio ou tempestade, veste o manto do amor e da verdade, e percorre o silêncio do caminho. Vem ao nosso amargoso porvelinho, traz as sombras da vida à claridade, e os próprios sofrimentos da impiedade são as bênçãos de luz do seu carinho. Como o sol que dá vida sem alarde, vem o Senhor que nunca chega tarde e protege a miséria mais sombria. Ele chega e o amor se perpetua. E é por isso que o homem continua ressurgindo da treva todo dia. Com este poema, eu encerro a fala da noite de hoje, agradecendo aos ouvidos que nos emprestaram, porque com certeza aqui sobre nós há muitos anjos, há muitos espíritos guardiões de todos nós, cantando hosanas em nosso favor, para que nós, em tempo breve, também possamos sentir com mais amplitude Jesus agindo em nossos corações. Agradeço essa sublime oportunidade de estar aqui na noite de hoje, atendendo a este abençoado convite e desejando a todos um feliz Natal, das profundezas da alma de cada um, e um ano novo, próspero de oportunidades e forças para aproveitar a todas, para que possamos engrossar o fio da nossa teia e vermos horizontes mais amplos de paz e de esperança em nossos dias. Muito obrigada. Meus irmãos, agradecer a Dalva por nos brindarmos com essas belas palavras, esses ensinos, que possamos levar para os nossos corações e colocar em prática, com certeza. Lembrando que a casa vai estar funcionando dia 24, vai estar no horário normal, e no dia 31 também vai estar funcionando normal. Agora nós vamos relaxar, soltar o corpo, elevar a alma para fazer a nossa prece de encerramento e a nossa irradiação. A irradiação aqui é a utilização desses fluidos doados pela espiritualidade, manipulando aqui para que nós possamos receber e fortalecer o nosso corpo físico.
físico. E conforme eu for fazendo a prece, os irmãos mentalizem aqueles irmãos que estão precisando, que estão necessitados, mentalizem a vós mesmos, mentalizem os seus lares. Se quiserem mentalizar uma luz adentrando em cada recinto, mentalizem como quiser. Mas se conectem com a espiritualidade que está neste momento nos auxiliando. Respirando bem fundo. Bem fundo. Soltam bem devagar pela boca. Façam isso 3 vezes, profundamente. Deus clemente e misericordioso, que a sua luz se estenda sobre todos nós. Que nós possamos deixar fluir em nós essas energias. Bons espíritos que tendes por única ocupação fazer o bem, interceder para aliviar as dores da alma de tantos irmãos que neste momento estão passando por tantas dificuldades, perdidos, sem esperança, desestimulados. Que esses mesmos irmãos possam sentir esse fluido, essa energia agora. Que não se deixem abater no revolta. Que possam voltar a trilhar o caminho da esperança. Que a luz divina brilhe diante de todos nós, trazendo esclarecimento acerca das nossas imperfeições, pois sabemos que o temos em muitas. Mas, Pai, sabemos que não nos julga, pois estamos aqui tentando. E que essa mesma luz, neste momento do ar aqui, adentre em cada recinto do nosso lar e atinja aqueles irmãos que lá se encontram, os que estão na matéria e os que também não estão. Pai, possamos conservar em nós esta energia para nos fortalecer, não só no nosso físico, mas também nas nossas emoções, para que não nos sintamos tão desequilibrados com as dificuldades da vida. Nesse momento que estou recebendo, eu possa transmitir também a tantos irmãos que também não são conhecidos por mim. E aqui doando essa energia, eles possam também receber, porque são nossos irmãos também. Ai, Mestre, que esse bálsamo que está sempre entre nós, possamos usufruir da melhor forma possível, e que este agradável eflúvio possa envolver a todos nós e nos manter com essa energia, com os pensamentos positivos, com a esperança no coração, que tudo vai passar. E que uma felicidade relativa se faça presente nos nossos corações. Obrigado, Mestre. O aniversário é seu, mas o presente é nosso, por você existir nos nossos caminhos. Muito obrigado, meus irmãos, e todos possam voltar aqui, abrindo os olhos, respirando sempre fundo, mantendo o equilíbrio, agradecendo aos nossos anjos guardiões que estão sempre junto de